Você sabia que mesmo não sendo partidária, Ellen White não era a favor de princípios democratas, mas era a favor de princípios republicanos? Se você não sabia, eu vou lhe mostrar nesse vídeo agora esta informação muito importante que vai ajudar você a guiar os seus sentimentos políticos. Acompanhe esse vídeo até o final se tiver coragem e se tiver disposição real de aprender. Em primeiro lugar, eu quero deixar 4 pontos bastante claros aqui para evitarmos qualquer tipo de confusão ou de ruído na nossa comunicação. Em primeiro lugar, Ellen White não misturava, religião e política. Tá? Isso fica bem claro nos escritos dela, e depois eu vou dar algumas referências para você poder estudar isso mais profundamente. Mas apesar disso, apesar de Ellen White não misturar religião e política, ou seja, no sentido de fazer da igreja um palanque eleitoral, e nisso ela estava obviamente totalmente certa, o púlpito é o lugar de nós pregarmos a palavra de Deus. Apesar disso, aqui vem o segundo ponto, Ellen White não era isenta. Ellen White tinha coragem de manifestar seus posicionamentos não a favor de partido A, B ou C, ou de candidato A, B ou C, mas ela não era isenta a ponto de achar que todo sistema político tivesse uma ideologia bíblica. Terceiro ponto, você vai ver que Ellen White era totalmente a favor do que ela chama nos seus escritos de puros princípios republicanos. E você vai entender o porquê. E 4, Ellen White também advertiu, nessa citação que eu vou repartir com você agora, que aqueles que são a favor de pautas contrárias à palavra de Deus, eles acabarão se apartando da igreja e perderão a vida eterna. Então esse vídeo é mais importante do que você imagina. Eu peço que você esqueça essa questão de partido, essa questão de candidato. Se você crê na inspiração de Ellen White, ou se você não crê, é um cristão, uma cristã de outra denominação, eu creio que os princípios que ela vai apresentar aqui servirão para você também. Tá? Então, vamos lá. Então, nesse post você vai aprender isso. E aí eu quero que você, com oração, tire as suas conclusões e não critique esse vídeo se você não assisti-lo até o final. Porque se você fizer isso, isso não é demonstração de que a pessoa tem um nível cultural básico. Uma pessoa com um nível cultural básico, ela vai, antes de criticar uma obra literária, ou um vídeo, ou um podcast, não importa, ela vai ouvir, assistir, ler até o final. Se você já fica com aquele ódio mortal só no início do vídeo, porque vai discordar, quem sabe, daquilo que você pensa ser certo, e você não está disposta a ouvir até o final para tirar as devidas conclusões, isso pode ser demonstração de um baixo nível cultural, ou não necessariamente isso. Pode ser demonstração de que você está brigando internamente com você mesmo, consequentemente brigando com o mundo, e isso, obviamente, só se resolve, além da comunhão com Deus, com psicoterapia também. Falo isso por experiência própria, ok? Agora, em contrapartida, neste vídeo, você não vai aprender, tá? Bom, você viu primeiro os 4 pontos que você vai aprender. Agora, o que você não vai aprender nesse vídeo? Você não vai aprender a ser partidário, tá? Por quê? Nós não avaliamos um líder
que será nosso representante, né, no governo do país, ou do estado, ou do município, nós não avaliamos considerando o partido ao qual ele faz parte, mas principalmente nós avaliamos pelas pautas que ele defende, né, e obviamente pelos frutos que essas pautas trazem ou trarão para a sociedade. Tem um texto que eu quero ler para você, que se encontra em Mateus, capítulo 7, verso 16. Esse texto, ele fala, obviamente, o contexto dele é sobre como identificarmos verdadeiros e falsos profetas, não é? Mas aqui nós podemos usar o princípio desse texto para identificarmos entre um verdadeiro e um falso ensinador, e uma verdadeira e uma falsa ideologia, né? Ou alguém, um verdadeiro ou um falso líder em quem pretendemos depositar a nossa confiança, tá? Mateus 7,16 é bem claro em dizer o seguinte: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Então aqui em Mateus 7, 16 e 17 é dito que nós não avaliamos, né, um candidato, seja quem for, pelo partido ao qual ele pertence. Nós avaliamos pela ideologia, pelas pautas defendidas por ele, né, se estão ou não em harmonia com a palavra de Deus, tá? Segunda coisa que eu não vou ensinar você nesse vídeo é a confiar cegamente nas pessoas. O fato, por exemplo, de alguém dizer que defende princípios republicanos, eu digo no aspecto bíblico, né, ou princípios bíblicos, não quer dizer que essa pessoa necessariamente o defenda, né? Alguém pode dizer que o faz, mas quando assume o governo, ele faz o contrário. Então, você não pode confiar cegamente nas pessoas. E a terceira coisa que você não vai aprender nesse post, ou nesse vídeo, é a brigar com seus irmãos na fé e familiares, né? O meu propósito não é fazer isso. Nós somos chamados, né, e exortados a repreender ou até disciplinar um irmão que se encontra num caminho errado, assim como nós também precisamos de certas vezes de repreensão e disciplina por estarmos num caminho errado, tá? Só que isto é feito, de acordo com a Bíblia, com mansidão. Eu sei que nós falhamos em alguns momentos nisso, né? Eu também sou um pecador. Às vezes não é muito fácil você manter a mansidão, especialmente quando uma pessoa está no meio de uma heresia e propagando-a e assim contaminando a fé de outras pessoas. Só que ao mesmo tempo em que temos de ter firmeza contra a heresia, nós temos que pedir a Deus para desenvolvermos o caráter do apologista cristão, ou seja, aquele que defende a fé cristã, né? E este caráter está bem expresso aqui em 2 Timóteo 2, 24 a 26. Eu vou ler para você. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, né, inclusive nas redes sociais, mas infelizmente às vezes é inevitável, né, especialmente quando alguém vai nas redes sociais querendo a sua cabeça, né, como já aconteceu comigo, mas eu reconheço, né, que eu tinha o direito de me defender, mas o melhor é evitar esse tipo de coisa, porque acaba em briga, não adianta, né? O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, ou seja, por mais que argumentemos, e devemos fazer isso, no final quem convence é Deus, se a pessoa assim o desejar. Para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer.
2 Timóteo 2, 24 a 26. Depois de dizer para você o que você vai aprender, o que não vai aprender no vídeo, você pode estar pensando assim, nossa, o Leandro está enrolando para ir para a citação. Não, eu tenho que fazer alguns esclarecimentos iniciais, eu prometo que o vídeo não será longo. Eu preciso fazer isso para evitar mal entendido, né? E as pessoas acharem que eu estou fazendo política ao invés de discutir ideias, ao invés de fazer apologética, né? Uma coisa é você fazer política, outra coisa é você fazer apologética. Enquanto ao fazer política alguém se preocupa com partidos e candidatos, ao fazer apologética você se preocupa com ideologias. São duas coisas bem diferentes e um cristão inteligente ele tem que aprender a fazer essa diferença o mais rápido possível, né? Leia alguns livros sobre apologética, que é a disciplina, né, que lida com a defesa racional da fé cristã, para você aprender a fazer essa diferença caso ainda não tenha feito. E um esclarecimento final, tá? Que é uma observação de extrema importância. Eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? E escrevo assim como eu escrevi um post sobre isso e agora estou gravando o vídeo, eu escrevo um post e gravo um vídeo como um membro dessa igreja, como um estudante e pesquisador, mas não como uma voz oficial da denominação, tá? A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem os seus representantes autorizados, não é, para falar em nome da organização. Então, eu sou membro, né, trabalho para a Igreja Adventista, né, até o momento, né, e eu farei até quando Deus o permitir, mas eu não sou, né, aqui a voz da denominação. Tá? A denominação tem os seus representantes legais, né, os seus representantes também autorizados a falarem a respeito de certos assuntos. Então eu estou falando aqui como um membro, né, da igreja, como um leitor, como um pesquisador. Simplesmente isso, tá? Agora vamos para aquilo que é muito importante, especialmente para você que é um adventista do sétimo dia e diz crer, não é, que Ellen White foi uma profetisa não canônica, né? Para o nosso amigo evangélico, evangélica, que talvez pergunte o que é um profeta não canônico. Simples. Em 2 Crônicas 9:29, nós vemos profetas que são chamados de profetas, mas que não têm livros na Bíblia. Tá? Também em 1 Crônicas 9:29. Tá? Por exemplo, Natã, Gade, Ido, são profetas que não têm livros na Bíblia. Então eles são profetas não canônicos. Tá? Mas foram inspirados por Deus, da mesma forma, mas não são profetas canônicos. Então, quando eu falo que Ellen White é uma profetisa não canônica, né, ela recebeu o dom profético, mas ela não é canônica. Não é uma profetisa canônica, é uma profetisa não canônica, né, cuja função dos escritos dela é levar o leitor à Bíblia Sagrada, a Jesus Cristo e a compreensão das verdades acerca de Jesus. Então os escritos dela não têm essa função, como alguns críticos, né, alegam, de acrescentar algo à Bíblia, né? Então é uma desinformação da parte deles dizer isso. Mas o adventista que crê que ela é uma profetisa inspirada por Deus não canônica, ele não pode desconsiderar o capítulo 92 da obra Testemunhos para a Igreja, volume 1. Né? Se ele desconsiderar, ele está sendo rebelde contra a luz que recebeu e que está disponível a ele. E você que é um cristão, uma cristã fiel a Deus na sua igreja, você não tem, diríamos assim, a obrigação de aceitar essas orientações que eu vou passar, porque você não crê na inspiração de Ellen White. Você não é obrigado a fazer isso porque você ainda não tem o conhecimento a respeito disso, tá? Agora, eu te garanto que mesmo você não sendo um adventista e não crendo em Ellen White como profetisa, eu creio que por ela ser uma cristã e falar de forma cristã sobre o assunto, isso vai trazer uma informação para você. Isso vai trazer uma luz para você, tá? Então agora vamos para
a citação, eu vou mostrar para você, óbvio, mais alguns slides aqui, para nós lermos juntos, tá? Esta citação foi tirada do capítulo 92, na verdade é o capítulo 92, da obra Testemunhos para a Igreja, volume 1. E aqui, nessa citação, nesse trecho, o capítulo é intitulado Sentimentos Políticos. E ela dá uma advertência muito forte para aqueles que nutrem no coração sentimentos políticos contrários à palavra de Deus. Então, preste atenção, leia comigo nos slides e você vai perceber que tem muita gente boa e sincera indo para a perdição por nutrir sentimentos políticos contrários à palavra de Deus. Vamos lá. Você vai perceber aqui já de início que ela escreveu isso em 25 de dezembro de 1865. Em Rochester, Nova York, em 25 de dezembro de 1865, foram-me mostradas muitas coisas relativas ao povo de Deus e sua obra para esses últimos dias. Preste atenção nos grifos, tá? Nos negritos, itálicos. Vi que muitos professos observadores do sábado não alcançarão a vida eterna. E aí você vai ver o porquê. Muitos guardadores do sábado não são justos diante de Deus em seus pontos de vista políticos. Ou seja, Ellen White não era partidária, mas não era uma isentona, dizendo que todo tipo de ideologia política é certa. É simples, né? Só você ler com atenção. Não tem como você chegar a outra conclusão, né? Então, ela diz assim: muitos guardadores do sábado não são justos diante de Deus em seus pontos de vista políticos. Claro. Então, aquele pastor ou membro que é isentão, que acha que está fazendo um favor para a igreja, está fazendo um desfavor, um desserviço. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, depois eu falarei no final. Não estão em harmonia com a palavra de Deus ou em união com o corpo de crentes observadores do sábado. Não é o que você vê muito hoje? Pessoas defendendo legalização de drogas, aborto, casamento gay, pautas totalmente contrárias à palavra de Deus, né? E aí você vai ver o que vai acontecer com essas pessoas, tá? De acordo com a profecia, de acordo com a profetisa, tá? Suas perspectivas não estão de acordo com os princípios de nossa fé. Luz suficiente foi dada para corrigir todos os que desejam ser corrigidos. Tem mais de 50 obras, por exemplo, de Ellen White em português. Sem contar das muitas versões da Bíblia Sagrada, que é o nosso livro, que é a nossa regra de fé e prática. Então, a pessoa tem muita luz. Se ela não quer ser corrigida, ou se ela negligenciou a leitura deste material, está mais do que na hora de ela, né, se arrepender, ler e refazer as suas opiniões. Todos os que ainda mantêm, olha aqui, sentimentos políticos que não estão em harmonia com o espírito da verdade, ou seja, se ela diz que tem sentimentos políticos que não estão em harmonia com o espírito da verdade, quer dizer que existem sentimentos políticos que estão em harmonia com o espírito da verdade. Essa é uma leitura simples, tá? É assim que nós lemos, nós não podemos simplesmente falar palavras. Nós temos que, ao lermos, refletirmos no que estamos lendo, né? Sentimentos políticos que não estão em harmonia com o espírito da verdade vivem na violação dos princípios de Deus. Enquanto assim permanecerem, ou seja, os irmãos que assim procedem, não podem possuir o espírito de liberdade e santidade. Aqui já começa o perigo. Você não possui o espírito de liberdade e santidade quando você nutre perspectivas, políticas que não estão de acordo com os princípios da nossa fé.
Quando você nutre sentimentos políticos, que é o termo que Ellen White usa aqui. E por que é perigoso, né? Ela diz que a pessoa não tem o espírito de liberdade e de santidade. Ou seja, vai se perder. Você vai ver mais para frente. Porque Hebreus 12:14 diz o quê? Que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, a coisa mais séria do que você imagina. Segue. Próximo parágrafo. Seus princípios e posições em assuntos políticos são um tremendo impedimento a seu progresso espiritual. Olha como o diabo atua, né? Ele faz uma ideologia parecer bonita e verdadeira, mas no final ele está impedindo o progresso espiritual das pessoas com essa ideologia, porque elas se dedicam mais à ideologia do que à leitura e estudo da palavra de Deus. Você vê como Satanás, ele consegue cegar o ser humano, né? Como Paulo diz em 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século, né, cegou o entendimento dele, ou seja, cega os seres humanos e pode cegar a qualquer um de nós, se nós não estivermos firmes nas Escrituras, né? E continua. Esses princípios e posições em assuntos políticos contrários à palavra de Deus, né, e que são um impedimento ao progresso espiritual deles, esses lhes são uma constante armadilha e uma censura à fé. Segue. Os que conservam esses princípios serão levados justamente onde o inimigo terá prazer em aprisioná-los, onde serão, por fim, separados dos cristãos guardadores do sábado. Você não vê que é exatamente isso que está acontecendo? Há pouco tempo eu vi, né, uma dessas pessoas com esse sentimento político contrário à palavra de Deus, dizendo assim: estou saindo da igreja, continuarei seguindo a Jesus, longe da instituição. Como se pudesse realmente seguir a Jesus fora do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja, de acordo com 1 Coríntios 12. Como se não devesse congregar até a volta de Jesus, como diz Hebreus 10:25. Então, simplesmente por causa da cegueira, né, acontece isso, que é o que Ellen White previu aqui, né? Serão separados dos cristãos guardadores do sábado. Esses irmãos não podem receber a aprovação de Deus enquanto lhes faltar simpatia para com os oprimidos negros. Opa, alguém pode dizer aqui, olha aqui, ela está a favor dos democratas. Eu vou te provar no contexto que não. Continue a leitura. Simpatia para com os oprimidos negros e estiverem em discrepância com os puros princípios republicanos de nosso governo. Tem como você entender essa citação de uma outra forma? Para você entender essa citação de um outro jeito, você tem que fazer um malabarismo, o que se constitui numa desonestidade intelectual. Tem que fazer um malabarismo absurdo, né? Óbvio, o republicanismo, né, nos Estados Unidos, na época de Ellen White, não era perfeito. Não existe sistema de governo humano perfeito. Só que ela claramente diz aqui que aquele que não tem simpatia para com os oprimidos negros, e no contexto, ó, e estiver em discrepância com os puros princípios republicanos do nosso governo. Ou seja, esses irmãos não têm a aprovação de Deus. Então como que pode se dizer assim, ah não, você é livre, você vota em quem você quiser. De um certo ponto de vista, isso é correto, né? Todo mundo tem que votar em quem quiser, tá? Agora, o cristão que é comprometido com a palavra de Deus e que aceita o capítulo 92, né, do Testemunhos para a Igreja, volume 1, ele tem que se guiar por isso. Ele não pode ser um cristão pela metade, né? Então veja a palavra bem destacada aqui, ó. Puros princípios republicanos de nosso governo. Aí você vai entender depois o porquê, tá? Segue.
Deus não nutre maior simpatia com a rebelião na terra, ou seja, ficar contra puros princípios republicanos, os que têm base bíblica, né? Óbvio, diz que é uma rebelião contra Deus. Ó, Deus não nutre maior simpatia com a rebelião na terra do que o fez com a revolta no céu, quando o grande rebelde questionou os fundamentos do governo divino e foi lançado fora com todos os que simpatizavam com ele em sua rebelião. Ela está comparando a rebelião aos princípios bíblicos defendidos por republicanos à rebelião de Satanás, que questionou os fundamentos do governo divino. Leia, releia, analise, não deixe a raiva tomar conta de você. Respire fundo, ore e leia e releia o capítulo, tá? Então, duas conclusões óbvias aparecem aqui neste texto. E aí me levam a fazer duas perguntas para você refletir. Primeiro, há como permanecer no caminho do progressismo, ser neutro ou isento diante de afirmações tão claras e contundentes? Seja sincero. Não tem como. Segundo, há como negar que as pautas progressistas, segundo Ellen White, estão em desacordo com a palavra de Deus? Reflita. Não há como. Você, que é um adventista do sétimo dia, você não tem desculpas diante de Deus pela luz que você recebeu ou está recebendo agora. Agora você vai decidir o que vai fazer com esta luz que você está recebendo. E lembre-se que a sua decisão vai refletir, sim, na sua permanência na igreja ou não. Vai refletir na sua vida eterna ou não. Porque nutrir princípios contrários à palavra de Deus nos afastam de Deus e aí ficamos presas mais fáceis do diabo. Entendeu? Agora, alguém pode argumentar, não é? Ah, mas Ellen White menciona que nós devemos atentar para os negros oprimidos, e quem se preocupa com os negros oprimidos são os democratas. Você vai ver que essa é uma das maiores mentiras que existem. Além de Ellen White mencionar a preocupação para com os negros no contexto dos princípios republicanos e não no contexto dos princípios democratas, este autor aqui, Scott David Allen, no seu livro Por que a Justiça Social Não é a Justiça Bíblica, ele mostra dados claros e que as pessoas desconhecem, né? Porque nós temos, assim, boa parte dos veículos de comunicação são uma aberração jornalística, né? Você consegue aproveitar pouca coisa, né? Por exemplo, na Jovem Pan você consegue ver um jornalismo mais sério, né? Em alguns momentos também no SBT, na Bandeirantes. Agora, Globo, UOL, Folha de São Paulo, eles fazem totalmente o contrário daquilo que eu aprendi na faculdade de jornalismo. Totalmente o contrário. Se você ler o manual da Folha de São Paulo, que eu tenho, você percebe claramente que ali, pela página 28, tem um princípio que ensina que o jornalista tem que fazer o cruzamento de informações, ou seja, ele nunca deve pegar a opinião de um lado apenas. Ele tem que cruzar as informações de um lado, de outro, e deixar que o leitor tire as suas conclusões. Então, esse jornalismo feito, né, por boa parte da grande imprensa é uma aberração. É tudo aquilo contrário que você estuda na faculdade de jornalismo. E eu vou lhe provar que esse discurso de que os democratas, né, têm uma grande preocupação com os oprimidos negros, isso é um discurso de fachada. Porque historicamente nunca foi assim. Repito, historicamente nunca foi assim. E o que Scott David Allen nos informa? Primeiro,
Os divulgadores da narrativa revolucionária culpam pela perpetuação da supremacia branca praticamente todos os que estão à direita do espectro político. Isso é de uma falsidade quase absoluta. E por que é de uma falsidade quase absoluta? Acompanhe-me nos slides agora para você ver as informações históricas que o autor nos fornece de forma documentada, e se alguém quiser contradizer este livro, né, que pegue dados que o contradigam, né? Mas não adianta você brigar, espernear, porque não é assim que se chega ao conhecimento da verdade, né? Se você quiser questionar o que esse autor aqui vai nos apresentar agora, então você tem que ter dados comprovatórios, não é? Então vamos lá. Primeiro, Allen explica o seguinte: eu recomendo fortemente a leitura deste livro, mesmo que eu não concorde 100% com o livro, que eu acho que alguma coisinha ou outra ele deixou de falar, mas é um livro muito bom, que todo cristão que está preocupado, né, em nutrir sentimentos bíblicos e políticos de acordo com a Bíblia deveria ler esse livro. Além, obviamente, do que eu apresentei aqui de Ellen White, que é de extremo valor, tá? Primeiro, este autor nos informa o seguinte, que o Partido Republicano foi fundado em 1854 e se opunha à escravidão. Então você não pode atribuir aos democratas a luta contra a escravidão. Sua missão era deter a disseminação da escravidão nos novos territórios ocidentais, tendo em vista sua abolição total. Outro ponto, no infame caso da Suprema Corte, que opôs Dred Scott a Stanford, a corte decidiu que o escravo não era gente. Olha que tristeza, amigos, isso. Escravos eram propriedades. Agora veja a informação que a grande parte da mídia desonesta não informa você, ó. Os 7 juízes que votaram a favor da escravidão eram todos democratas. Os 2 juízes que discordaram eram ambos republicanos. Você está entendendo por que Ellen White diz que não se deve negligenciar os oprimidos negros e negar os puros princípios republicanos? Porque não são os democratas quem, na verdade, historicamente defenderam os oprimidos negros. Nunca. 7 juízes democratas votaram a favor da escravidão e 2 republicanos votaram contra, né? Durante a era da Reconstrução, centenas de homens negros foram eleitos para as legislaturas estaduais do Sul pelo Partido Republicano. E 22 republicanos negros serviam no Congresso americano em 1900. Os democratas só foram eleger um negro para o Congresso em 1935, ou seja, depois que os republicanos tinham eleito negros para o Congresso, só 35 anos depois que os democratas foram eleger, não é, alguns negros para o Congresso. Isso é histórico, meu amigo, minha amiga. Se você não quiser aceitar, aí você tem um problema muito sério, né? Aí você está praticando negacionismo, né? Você está negando a realidade porque você já construiu na sua mente uma outra realidade. E aí você está vivendo fora da realidade, né, na qual nos encontramos. Você tem que ter cuidado com isso. Segue. Depois da Reconstrução, foram os democratas do Sul que introduziram leis restringindo a possibilidade dos negros de terem propriedade e gerir negócios. Eles introduziram também impostos eleitorais e testes de leitura e escrita para subverter o direito ao voto dos cidadãos negros. Então você percebe? Os democratas queriam, né, restringir a possibilidade dos irmãos negros terem propriedades de negócios. O fundador da Ku Klux Klan, que é um movimento reacionário, racista, anticatólico e antissemita, né, foi Nathan Bedford Forrest,
democrata. Não foi um republicano fundador desse movimento diabólico. Foi um democrata. O presidente Woodrow Wilson, um democrata, era extremamente racista. Ele segregou novamente várias agências federais e apoiou políticas eugenistas aplicadas aos negros. Outra informação, Margaret Sanger, progressista de extrema esquerda, era racista, defendia a eugenia e foi a fundadora da paternidade planejada. Olha o que era esse movimento. O movimento de controle de natalidade, né? E mais tarde o aborto, liderados por ela, resultou na morte de um número maior de vidas negras nos Estados Unidos do que o contingente morto durante a escravidão. Olha que diabólico. Jesse Owens, republicano convicto, ganhou 4 medalhas de ouro nas Olimpíadas de Berlim em 1936. Agora olha o que aconteceu. Foi ignorado pelo presidente Franklin Roosevelt, do Partido Democrata. Roosevelt convidou para a Casa Branca apenas atletas brancos. E se pode um negócio desse? Então cuidado com esse discurso mentiroso, né? Os democratas são a favor dos negros. Nunca foi assim historicamente, não vai ser hoje. A única oposição, né, séria no Congresso à Lei dos Direitos Civis de 1964 foi dos democratas. 80% dos republicanos apoiaram o projeto. Os senadores democratas obstruíram o projeto de lei durante 75 dias. Com essas informações, né, está explicado o porquê que Ellen White diz, né, por que Ellen White, mesmo sendo a partidária, ou seja, ela não defendia partido A, B ou C, ou candidato A, B ou C, tá? Ela analisava ideologia, isso é muito claro na citação. Então agora você está entendendo por que Ellen White menciona, né, o republicanismo e a opressão contra os negros no mesmo contexto. Por quê? Porque eram os democratas os racistas naquela época, né? E aí você entende agora essa parte da citação dela, que você vai ver aí de novo. Esses irmãos não podem receber a aprovação de Deus enquanto lhes faltar simpatia para com os oprimidos negros e estiver em discrepância com os puros princípios republicanos do nosso governo. Porque os republicanos tinham, entre outros princípios, lutar contra a escravidão. Lutar contra aqueles que não queriam dar os direitos aos negros. Ok? E para finalizar esse vídeo, queridos, mesmo dando essa informação para você, para que você avalie os seus sentimentos políticos, eu quero lembrar você de uma coisa. No fim das contas, o reino de Cristo é o que vale. Tá? É óbvio, né, que enquanto nós vivermos neste mundo, Jesus quer que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo, para que através das nossas boas obras as pessoas glorifiquem a Deus e se interessem em conhecê-lo. Tá? Isso está em Mateus 5, 14 a 16. E para nós sermos o sal da terra e a luz do mundo, além de darmos o bom exemplo, nós precisamos fazer a diferença defendendo pautas que são bíblicas. Nós temos que fazer a diferença nos posicionando de forma contrária a pautas que não são bíblicas. Pautas como legalização de drogas, aborto, casamento gay. Não estou aqui desrespeitando nenhum homossexual, por favor. Quem já assistiu um programa temático que eu fiz sobre homossexualidade há vários anos, vai perceber que isso não existe da minha parte.
né? O que eu estou mencionando é que a Bíblia não é a favor, mas que Deus ama o homossexual da mesma forma que ama o hétero. Não tem diferença no amor de Deus. Mas essas pautas não são bíblicas. Quem defende essas e outras pautas, ele não pode ser um sal da terra e uma luz do mundo. Ele não está iluminando o mundo com os princípios da palavra de Deus para que as pessoas vejam as suas obras e glorifiquem a Deus e possam querer conhecê-lo. Essa pessoa está sendo uma escuridão no mundo. Tá? O cristão deve exercer o seu direito de cidadania, né, o seu direito de cidadão, através do voto. E isso é uma coisa livre, né, garantida pela lei, e tem que ser assim. Mas o cristão, ele é uma pessoa que tem uma responsabilidade maior. Né, ele tem a responsabilidade de representar a Cristo. E deste modo, quando um cristão vai votar, ele não deve considerar pessoa A, B ou C, ou partido A, B ou C. Esse cristão tem que se nortear por uma cosmovisão bíblica da realidade. E quando nós adotamos uma cosmovisão bíblica, nós aprendemos que nós estamos num conflito cósmico entre o bem e o mal, né? E que, como diz Paulo em Efésios 6, né, 10 a 12, na verdade Efésios 6, 12, né? A nossa luta não é contra ser humano. A nossa luta é contra os demônios. Né? Então, quando você tem uma cosmovisão bíblica, além de você entender que nós estamos num conflito cósmico entre o bem e o mal, você vai votar em alguém ou você vai adotar pautas que estejam de acordo com os interesses de Deus para a sociedade e não de acordo com os interesses do diabo para a sociedade. Quem tem interesse que a sociedade vicie na droga é o diabo, não é Deus. Quem tem interesse que as mães abortem e sofram várias consequências físicas e psicológicas é o diabo, não é Deus. Entendeu? Então você tem que ter responsabilidade como cristão. E como disse o Dr. John Stott, ele escreveu assim, ó, o mundo é a arena na qual devemos viver, amar, testemunhar e servir, sofrer e morrer por Cristo. Esta é a realidade. Em um mundo em que nós estamos num conflito cósmico entre o bem e o mal. Tá? Mas apesar disso, e aí você vai ver por que eu falei que, na verdade, no fim das contas é o reino de Cristo que vale, o cristão não pode esquecer e muito menos perder o foco do céu. Porque no final, queridos, o reino que vai governar esse planeta e todos os recantos do universo será o reino eterno de Jesus Cristo. Se você estudar Daniel capítulo 2, que é uma profecia fantástica, né, você vai aprender uma coisa, que o único sistema de governo perfeito é o governo divino. Se você tiver isso em mente, você vai deixar de ser partidário, né? Você simplesmente vai focar no céu, vai ter uma cosmovisão bíblica, não vai ser um isentão e não vai apoiar pessoas que têm pautas contrárias à palavra de Deus, assim como Ellen White não apoiava, né? E outros cristãos sinceros de todas as épocas. Tá? Eu recomendo que você faça um estudo de Daniel 2, e eu vou assim dar uma explicação para você brevemente desse capítulo, né, para você ver que no fim das contas o seu foco tem que estar no reino eterno de Cristo. Porque se você achar que o ser humano vai resolver todos os problemas desse mundo, meu amigo, minha amiga, você vai ter uma decepção tão grande. Você vai perceber que você lutou a vida toda, né, por algo sem valor, por algo que não funciona. Em Daniel 2,
Deus deu ao rei Nabucodonosor um sonho de uma grande estátua. Nessa estátua, Deus revelou, queridos, a história do mundo por antecipação. Por isso que quando um ateu estudar este capítulo, não tem como ele continuar ateu ou agnóstico. Porque ali Deus mostra, nas diferentes partes da estátua, composta por diferentes metais, ele mostra o surgimento dos grandes impérios mundiais, o surgimento da Europa e a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Ali na estátua, por exemplo, a cabeça de ouro, ela representa o Império Babilônico. Você vê isso em Daniel 2, 37 e 38. O peito e os braços de prata da estátua representam o Império Medo-Persa, que sucedeu Babilônia depois. E Daniel escreveu antes do Império Medo-Persa tomar conta de Babilônia, né? Subjugar Babilônia. Ele escreveu no período em que ele estava, né, no Império Babilônico. Isso está em Daniel 2,39 e Daniel 8,20, tá? Que o peito e os braços de prata representam o Império Medo-Persa. O ventre e os quadris de bronze da estátua representam a Grécia. Daniel 2,39 e capítulo 8, verso 21. E as pernas de ferro representam Roma, que com a força do ferro destruía tudo e todos. Isso está em Daniel 2,40. E foi realmente Roma, o império que conquistou a Grécia, né? E que dominou por muito tempo o mundo. Os pés da estátua, que são em parte de ferro e em parte de barro, representam a divisão de Roma por causa da invasão das tribos bárbaras. E essa divisão de Roma por causa da invasão de tribos bárbaras fez com que surgissem os países da Europa. Veja lá em Daniel 2,41. Tá? Ou seja, além de descrever com precisão a história do mundo por antecipação, né, a visão da grande estátua, ou melhor, o sonho que Nabucodonosor teve com essa grande estátua, atinge o clímax no surgimento de mais um império. Porém, não é um império humano. Quer ver? Leia comigo Daniel 2, 34. Enquanto o Senhor estava olhando, aqui é Daniel falando para Nabucodonosor e dando a interpretação do sonho que Deus lhe deu. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, ou seja, de forma sobrenatural, não é? Atingiu a estátua nos pés de ferro e barro e os despedaçou. Ou seja, essa pedra atingiu a estátua no momento em que existiriam os países da Europa, que são representados pelos pés misturados em parte de ferro e em parte, né, de barro. E surpreendentemente, meu querido internauta, esta pedra que atingiu a estátua nos dedos, nos pés, ou seja, essa pedra que atingiu a história do mundo, quando os grandes impérios mundiais já tinham passado e quando existe a Europa, essa estátua, diz ali Daniel, essa pedra, diz Daniel 2,35, ela se tornou uma grande montanha que encheu a terra. Ou seja, todos os governos representados na estátua de Nabucodonosor, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e países europeus, ou seja, todo o sistema de governo humano ficou debaixo, foi destruído e ficou abaixo desta grande pedra. E o que representa esta pedra? Daniel 2, 44 e 45. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído.
Olha, a pedra representa o reino eterno de Deus, que vai tomar conta de tudo isso. E que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro, não era nos dias de Daniel. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Vou lhe dar mais uns textos bíblicos para você ver que esta pedra que destrói a estátua e que domina sobre todos os reinos é o reino de Cristo. Olha aqui, Lucas 20, versos 17 e 18. Mas Jesus, com um olhar fixo neles, disse: que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular? Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Cristo interpreta que a pedra simboliza o próprio Cristo e seu reino. E aí segue em Mateus 24, 30 e 31 o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, neste momento, queridos, quando Cristo voltar de forma gloriosa e visível, como diz Apocalipse 1:7 e Apocalipse 6:14 a 17, sabe qual é o sistema de governo que vai existir? Somente a teocracia. Somente o sistema de governo teocrático. Deus será o governante de todos. Por quê? Porque a história é mais do que suficiente para provar que nenhum sistema de governo humano é perfeito. Existem sim sistemas de governo mais adequados aos princípios bíblicos, mas no fim das contas não existe nenhum sistema de governo humano perfeito, porque o ser humano é pecador e o universo já teve provas suficientes de que para administrar o universo de forma amorosa, justa e que exista a real liberdade, somente Deus. Por isso que a forma de governo divino é a única forma de governo que vai existir. Por isso que o Criador vai intervir e estabelecer o seu reino. E como resultado, Cristo governará sobre toda sua vasta criação. Assim sendo, um cidadão responsável e um cristão que defende os interesses de Deus para a sociedade, ele jamais deve esquecer de que Jesus vai voltar e que neste momento não vai haver republicanismo, democratismo, imperialismo, ou seja, não existirá nenhuma forma de governo humano. Em conclusão, seu foco deve estar no reino de Cristo, a pedra que vai destruir a estátua, ou seja, todos os reinos deste mundo, todas as formas de governo, porque é só assim que você vai estar preparado para a volta de Jesus. Se o seu coração estiver aqui e não estiver lá, você vai ficar aqui. Não é? E certa vez, Jesus disse algo a Pôncio Pilatos que muitos cristãos deveriam considerar. Em João 18:36 ele dizia assim: o meu reino não é deste mundo.
Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Eu pergunto para você, meu internauta. E você? Qual é o seu reino? É o mesmo de Cristo? Por qual reino você realmente está lutando através das suas ideologias? Em outras palavras, e aqui eu finalizo esse vídeo, seja você membro da igreja, não importa o dom que você tenha, seja você cantor, pastor ou membro da sua igreja, pode ter certeza de que essas advertências inspiradas de Ellen White tornam você indesculpável por defender ideologias seculares contrárias às escrituras. Afinal, como disse Ellen White, né? Luz suficiente foi dada para corrigir todos os que desejam ser corrigidos. E aí eu pergunto, o que você vai fazer com essa luz que lhe foi dada? Você irá aceitá-la para não colocar a sua salvação em risco? Ou você vai ignorar essa luz, dizendo, por exemplo, que esta revelação de Ellen White era apenas para o contexto histórico da época dela? E eu lhe pergunto, que critério você tem, que critério bíblico você tem para dizer que aquilo que um profeta diz é só para a época dele e não é para os dias de hoje? Que critério bíblico você tem para dizer o que é e o que não é aplicável à nossa cultura hoje? Eu gostaria que você apresentasse esse critério bíblico para mim. Você não vai ter nenhum. Por quê? A mensagem do profeta é atemporal, diríamos assim. Uma forma de dizer, não é? Lógico que tem coisas específicas para o contexto, mas quando o assunto é princípios, isso não é para uma cultura específica. Isso não é para uma época específica. Isso é de forma temporal, não é? Ou seja, meus amigos, esse assunto que eu tratei com vocês aqui, eu estou aqui lendo algumas páginas, né? Porque eu fiz um artigo. E eu até peço que, se você quiser ler esse artigo, você vai ver o link aqui na descrição do vídeo. E aí você vai a esse artigo, pega as referências, lê a citação, faz as análises. Você vai ver nesse artigo algumas referências bibliográficas e algumas bibliografias que eu recomendo para você, se você quiser estudar a relação do cristão com a política, tá? A relação correta, tá? Então eu recomendei aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8 obras e mais um artigo que eu escrevi. Não, 9 obras. 9 obras e mais um artigo que eu escrevi, onde eu comparo a obra Manifesto do Partido Comunista, de Karl Marx e Engels. Eu comparo esta obra com a Bíblia e com o livro Atos dos Apóstolos de Ellen White. Então, se você quiser essa listagem de livros, tá, e também ler esse artigo, eu recomendo que você vá ao meu blog, leandroquadros.com.br, e lá você vai ver esse material. Esse assunto do qual nós tratamos, amigos, é muito sério, por alguns motivos. Primeiro, porque Ellen White disse, entre outras coisas, que ir contra os princípios da palavra de Deus impede o progresso espiritual. Segundo, esse assunto é muito importante porque ideologias humanas são uma constante armadilha e que, por fim, através delas, o diabo separará as pessoas dos cristãos guardadores do sábado e do cristianismo como um todo, tá? E deste modo, é um erro tremendo, à luz de uma citação dessas que eu apresentei de Ellen White, um pastor ou um membro ser um isentão. E é por isso que o meu próximo vídeo será os 17 erros do pastor e do crente isentão. Reflita sobre o assunto, compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações
porque a sua participação será muito importante para informarmos muitas pessoas que ainda se encontram nas trevas, que lutam mais por um reino humano do que pelo reino eterno de Cristo, a pedra que vai destruir a estátua. Que Deus te abençoe, um abraço e até o nosso próximo vídeo.